Meus amados, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que Ele venha abençoar a ministração desta noite, pedindo que Ele venha nos orientar. Hoje nós estamos no capítulo 2 de Tiago e nós estaremos hoje pregando expositivamente esse texto mais uma vez. Nós estamos alternando entre os salmos e as cartas pastorais. A gente vai sempre trabalhar os textos aí. Então nós estamos agora trabalhando essa epístola de Tiago, epístolas gerais e também o livro de Salmos. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que Ele venha nos iluminar, usar da instrumentalidade dele. Amém? Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nós nos colocamos. Pai, conceda-nos, Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco esta noite. Que o Senhor venha abençoar a cada um que vai ouvir, que vai ver essa mensagem. Que o Senhor possa alcançar o coração dela e que de alguma forma, Senhor, mudar a realidade, Senhor Jesus, da vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão. Abençoa a ministração desta noite, usa da instrumentalidade do pastor esta noite, que o Senhor venha nos acompanhar, enchendo de graça e misericórdia, que pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, Tiago capítulo 2. Nós vamos ler até o versículo 13, amém? Nós vamos ter que dividir o capítulo 2 em duas partes. Na primeira perícope está escrito assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, ou trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disseres: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e dissestes ao pobre: Tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo no estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino de Deus, do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo as Escrituras, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado por todos. Portanto, aquele que disse: Não adulterarás, também ordenou: Não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tens fé e não tiver obras? Pode por acaso semelhante fé salvá-los? Eu li só um textinho a mais aqui que não precisava. Meus amados, nós vamos até o 13. Os irmãos já sabem muito bem que o texto de Tiago, do meio-irmão de Jesus Cristo, ele é uma compilação de ditos, onde ele tenta de alguma forma orientar os irmãos acerca do seu comportamento cristão.
Só que como nós aprendemos já em outras ministrações e hoje pela manhã, nós temos que entender o seguinte, que Tiago, ele tem um remetente para essa carta. Ao ler o primeiro versículo do livro de Tiago, vocês vão perceber que esta carta é direcionada a quem? Aos irmãos da dispersão, ou seja, aos judeus. E esta carta, meus amados irmãos, ela é uma carta que foi direcionada a um público muito específico, que são os cristãos judeus, ou seja, aqueles que mantinham a lei de Deus e ao mesmo tempo eles confessavam que Cristo era o Senhor. Tiago, em toda a sua estrutura da sua carta, ele faz uso do livro de Provérbios e de várias citações de seu irmão carnal, Jesus Cristo. Então ele usa particularmente parte do Provérbios 22 e ele usa muito também Provérbios do capítulo 1 ao capítulo 9. E ele usa o Sermão do Monte, tá? E a oração, aquela que Cristo nos ensinou a orar, que nós conhecemos como o Pai Nosso, né? O Pater Remon. Então, meus amados irmãos, toda a estrutura de Tiago, ela é proverbial. O conceito de Tiago, na verdade, aqui é fazer ditos que cada um possa ler a qualquer momento. Por exemplo, se você ler o capítulo 2, ele não é dependente do capítulo 1. Se você ler o capítulo 4, ele não é dependente de nenhum outro capítulo. Então, qualquer parte que você abrir do livro de Tiago, você vai perceber que você vai tirar ensinamentos dali, muito característico, parecido com o livro de Provérbios. Por quê? Porque o livro de Tiago tem a intenção de ser um livro de Provérbios do Novo Testamento. O que nós também não podemos deixar de comentar, que esta carta, meus amados, de Tiago, ela é uma carta tão antiga que ela briga ali entre os Tessalonicenses e possivelmente ela pode ser uma das primeiras epístolas do Novo Testamento. Sendo assim, nós estamos falando de uma data muito próxima da morte de Cristo, talvez, irmãos, 15 anos depois. Antes de se pensar em escrever Evangelho, antes de se pensar em escrever o livro de Romanos, antes de se pensar em escrever várias cartas, essa carta já era a grande carta, e escrita por quem? Por nada mais e nada menos que Tiago, conhecido como Joelho de Camelo. Era um homem conhecido também como Tiago, o justo, um homem sem igual, homem respeitado tanto pelos judeus quanto pelos cristãos. E ele não usava o título de ser irmão de Jesus Cristo, ele usava o título de ser um homem justo e um homem de oração. Olha que interessante, o próprio Tiago não se apresenta como irmão do Senhor, ele apresenta como servo do Senhor. Nós estamos falando de um irmão que se converteu somente após a morte de Jesus Cristo, só após a sua ressurreição. Então esse é Tiago. Irmãos, no capítulo 2 nós vamos começar assim já, no primeiro versículo: irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Vocês entenderam o que o texto quis dizer? Nossa, essa linguagem aqui ainda não ajuda muito. Mas olha só, ele está falando assim: irmãos, não subjugar a nossa fé em acepção de pessoas. Ou seja, não faça da nossa fé em Cristo Jesus, não faça que ela seja inútil ao você fazer acepção de pessoas. Ele fala assim: não condene as Escrituras ao você usar de acepção com as pessoas. O que ele está querendo dizer com isso, meus amados irmãos? A primeira coisa que Tiago quer dizer, que aquele que usa de acepção de pessoas torna a fé de Cristo uma fé vã, uma fé inútil. É possível você ser cristão
e distinguir a pessoa, ou seja, fazer acepção de pessoas, fazer juízo de valor das pessoas? Não. Cristo, quando juntou os seus 12, o que ele fez? Pegou um bronco, um arrumador de briga chamado João, e falou: venha, você vai ser pescador de almas, agora você vai ser pescador de homens. Ele passa na coletoria de imposto, pega um homem que era considerado um traidor, como Mateus, e chama: vem, larga esse negócio todo aí e me segue. Ele se ajunta com uma samaritana num lugar impróprio, numa hora imprópria, e sozinho, e conversa com ela. Ou seja, Cristo, ele não faz acepção de pessoas. Irmãos, entendam bem, fazer acepção de pessoas não é participar das obras infrutíferas dos ímpios, não é dar aval às coisas erradas que essas pessoas fazem, mas muito pelo contrário, usar o Evangelho de Jesus Cristo como um distintivo de transformação nos seus relacionamentos. Ou seja, as pessoas devem ser atraídas pela diferença que você faz na sociedade e na vida das pessoas. Porque se você se diz cristão e se relaciona com outras pessoas e você se torna igual a essas pessoas, o Evangelho não faz diferença. Ele não é um distintivo nos relacionamentos. Irmãos, possivelmente Tiago, ele começa esse exordo, ele começa a discorrer sobre o comportamento cristão através de quê? De uma possível experiência que ele teve. Presta bem atenção, meus amados. Uma vez Tiago, muito possivelmente, presenciou um acontecimento que pode ter mudado a vida dele. Um estranho lhe mostrou que viver em Cristo implicava em viver em honestidade consigo mesmo. Sim, lembrando que Tiago ele começa a escrever. Quem é esse estranho? Esse estranho chama-se apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da região da Galácia, o texto conhecido como a cidade conhecida como os Gálatas, que na verdade é uma região feita de aproximadamente 5 cidades, a região da Galácia. O apóstolo Paulo, ele escreve algo bem interessante que está no capítulo 2, do verso 9, 10 aqui, mas eu vou ler aqui para vocês do 9 até 14. Está escrito assim: o apóstolo Paulo: e conhecendo Tiago, Cefas e João. O apóstolo Paulo está falando isso. Ele conheceu quem? Tiago. Quem? Tiago, que a gente está falando aqui agora. Cefas e João, que eram considerados como as colunas. A graça que se me havia dado, deram-nas as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então aqui nós estamos sabendo claramente que, tudo bem, Paulo, você faz o seguinte: você vai aos gentios e nós continuamos aqueles que são da circuncisão. Então, para quem que Tiago está escrevendo? Aos da circuncisão. E ele prossegue, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também procurei fazer com diligência. Quem que está lembrando o apóstolo Paulo para tomar cuidado com os pobres? Tiago. Nós vamos ver em Atos 15 isso também. Isso acontece. O parecer do Tiago. O que os crentes gentios deviam fazer. Então olha só, parece que é uma instrução de Tiago que o apóstolo Paulo está comentando aqui. E ele continua falando, e que também procurei fazer com diligência. Verso 11: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque ele era repreensível. Porque antes que alguns viessem, chegados da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que se chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo
os que eram da circuncisão. Então, nesse momento aqui, a igreja dos gentios e a igreja da circuncisão, ou seja, os gentios cristãos, os judeus cristãos, era uma igreja mista, com costumes diferentes. E ele falou assim ainda, olha só: e os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela essa dissimulação. Até o parceiro do apóstolo Paulo cedeu e começou a simular junto com Pedro. Está vendo? Barnabé não era, né, esse homem natural de Chipre aí, ele não era tão assim, né? Mas o que o apóstolo Paulo fez? Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Imagine como isso marcou a vida de Tiago. Tiago olhou aquela situação e pensou. Ele pensou o que está escrito no primeiro verso: irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que ele falou? Se vocês fizerem isso, vocês estão anulando o Evangelho, porque o Evangelho de Cristo é um Evangelho de inclusão. De inclusão de quem? De quem pensa diferente de você. Irmãos, como é diferente conviver com quem pensa diferente de mim. Irmãos, eu não tenho habilidades para conviver com pessoas que são tão diferentes de mim. Mas a proposta do Evangelho é justamente essa, de conviver com alguém que é diferente de mim. E como eu disse anteriormente, não que nós devemos ceder às suas práticas pecaminosas, mas que essas pessoas olhem em nós e se inspirem, e que o verdadeiro Evangelho produza mudança nessa vida, na vida das pessoas. A necessidade de fazer parte de um grupo específico e identitário pode nos levar a cometer atrocidades a quem mais se importa conosco. Colocamos em xeque as nossas virtudes, nossos relacionamentos familiares e principalmente os padrões espirituais e a obediência à lei de Deus. Todo rebelde, irmãos, ele é um anomista, ou seja, ele nega a lei. O apóstolo Pedro, ele caiu na mesma esparrela, na mesma armadilha que a maioria de nós cai. Sabe qual que é? Querer fazer parte de um grupo, querer ter identidade de um grupo. Por que nós vemos tantos jovens hoje, irmãos? Se você vê um jovem, parece que você viu todos. Eu fui ver um filme ontem no shopping, eu me assustei. Todas as meninas com cabelo cortadinho aqui, com aquele olhinho pintadinho aqui e com um piercing no nariz redondo. Gente, parecia uma fábrica. Assim, sabe, produzido em série. Passava uma, mesma outra, mesma outra, mesma outra, mesma outra. Eu falei, gente, o que é isso? Produção em massa? Rapaz, esse negócio de vender piercing está dando dinheiro, vou começar a vender isso. Aqueles mesmos olhinhos pintados, aquelas mesmas cabelinho características, aquelas duas cores, ou azul ou vermelho no cabelo, linha de produção. E os meninos da mesma forma. Então você começa a ver os meninos com os mesmos cabelos, com os mesmos piercings, quase que seres assexuados. Acho que a palavra é não binário, né? Acho que é isso, né? Eu estou brincando, lógico que é isso. Você vê a falta de identidade. Mas por que todos esses jovens, esses adolescentes estão assim? Porque não ser igual a eles é não fazer parte do grupo.
Ser diferente deles é não fazer parte do grupo. E esses mesmos grupos desprezam os pais para fazer parte do grupo. São desobedientes à família. Por quê? Porque eles querem fazer parte do grupo. Eles querem ter uma identidade que não é aquela que eles pertencem. E eles tornam nulo os seus relacionamentos com os pais, com a igreja. Por quê? Na necessidade de ser igual a todo mundo. É um grande desafio não fazer parte da manada. Por isso que a obediência ao Evangelho é uma obediência radical. Por quê? Porque você ama mais ao seu Deus do que fazer parte de um grupo específico. Pedro, irmãos, ele cedeu ao grupo. Ele cedeu à manada que caminhava numa só direção. É o que nós estamos vendo hoje. Jovens, irmãos, jovens que sacrificam a sua sexualidade para fazer parte do grupo. Jovens que sacrificam a sua identidade para fazer parte de um grupo. Jovens que sacrificam os relacionamentos com os pais e com seus próprios irmãos para fazer parte de um grupo. Entendam bem, são essas coisas que têm destruído a sociedade. Ser inteligente é ser uma adolescente que não pensa em nunca ter filhos. É um ato de amor não ter filhos. É um ato de covardia não ter filhos. É um ato de rebeldia contra Deus, porque Ele disse: crescer e multiplicai. Meu corpo, minhas regras. Não quero ter, eu vou abortar. Mundo é de Deus, a regra dele. Ele estabelece quem vive e quem morre. Cuidado. Talvez a sua tentativa de tirar um feto seja a tentativa de tirar a sua própria vida. E você encontra hoje mulheres com 40, 50 anos que decidiram não ter filhos, estão sozinhas e são mães de pets, tendo entregar todo o amor que ela deveria dar aos filhos a animais irracionais. Por quê? Porque não tem a capacidade de se relacionar com uma pessoa que não seja cópia dela mesma. São egoístas, pessoas que pensam só nelas mesmas, e qualquer ser diferente que é diferente dela não vale a pena conviver com ela. Por isso que essa nova geração, os homens precisam ser mais parecidos com mulheres e animais do que com homens. Por quê? Tem que submeter aos caprichos e às vontades e não pode ter identidade. Se for macho, corre risco. Então vocês percebem, essa é a nova construção. E essas pessoas se acham geniais, elas se acham fantásticas. São seres ignorantes, que choram toda noite, entram em depressão, tomam remédio e usam drogas, porque não conseguem suportar a própria imagem que ela fez de si mesma. Distorcem a imagem de Deus e se veem todas distorcidas. Geração mais libertina de todas e mais depressiva de todas. Por quê? Porque querem ceder. Mas que bom que o apóstolo Paulo foi lá, deu uma chamada, e aí Pedro, ele acabou mudando, né? Verso 2: porque se no vosso julgamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentares o que traz a veste preciosa, e lhe dissestes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e dissestes ao pobre: tu fica em pé, e assenta debaixo do estrado de meus pés. Irmãos, olha só o que Tiago constrói. Algumas versões ele fala que ao entrar na sinagoga, irmãos, sinagoga era o centro social, é onde as pessoas mais importantes e as pessoas mais humildes se reuniam. Então, se reunir no culto, no Shabá, no dia do descanso, era um evento social, onde as mulheres vestiam as suas roupas mais bonitas,
onde os homens mostravam todas as suas pompas, os seus anéis, o seu poder, vinham com seus servos, e ele caminhava, ele adentrava a sinagoga e mostrava todo o seu poder econômico. Irmãos, eu sei que vocês estão rindo, que parece algumas igrejas por aí, né? Você vê aqueles pastores com aquele montão de anel, né? Com aquele montão de anel. Aí estão rindo de você, seus anéis aí. Ou seja, anel, irmãos, nesse contexto aí, é porque ele era como se fosse uma impressão, né? Como se fosse uma identidade, era uma pessoa poderosa. É mais ou menos igual os teólogos, né? Que enchem os seus anéis, né? Os seus dedos de anéis, e tentam dizer que eles são grandes doutores, querendo aparecer. Ele pega os seus ternos caros, entram diante da igreja com aquelas pastas, com aquela meia dúzia de puxa-saco atrás, e quando eles vão subir no púlpito, aí a igreja se levanta, o santo de Deus subiu no púlpito. Essa é a imagem, essa é a imagem que Tiago está fazendo. E o Tiago, ele olha e fala: gente, que besteira é essa? Aquelas mulheres, né, com aqueles escarpãs, o famoso toque-toque, toque-toque, né? Parece que sei lá, está entrando um bicho, né? Fazendo aquele barulhinho. E toda a exuberância que essa mulher consegue mostrar é só aquilo que está externo, porque internamente não representa absolutamente nada. Então Tiago, ele falou assim, que nós, irmãos, que nós não consideremos essas pessoas como superiores às outras, porque essa pessoa que chama atenção para si, ela tem dentro do seu coração um enorme vazio e uma necessidade de ser adorada no lugar de Deus. Então, para que nós não caiamos na tentação ou de sermos pessoas como essa, ou de render louvores a esse tipo de pessoa. Me desculpa, irmãos, tem igrejas que são construídas no personalismo, ou seja, a pessoa do pastor é a pessoa mais importante. Irmãos, fujam disso. Isso é um tipo de idolatria e uma desconstrução da imagem de Deus, porque o único que deve ser adorado no culto e reverenciado em um culto é somente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essas pessoas, irmãos, elas chegam com toda essa pompa, e as pessoas tendem a olhar essas pessoas e vê-las como importantes. E o próprio Cristo ensina algo totalmente diferente. E essa imagem, meus amados, ela era uma imagem comum na sinagoga. Gente, era tão absurdo as sinagogas, irmãos, que na hora da oferta, quando esses homens importantes botavam a mão em suas burras, que eram aqueles saquinhos com moedas, quando ele tocava as mãos nesse saquinho de moedas, os corneteiros começavam a tocar, e quando eles tocavam, esses homens iam como numa marcha nupcial, indo à frente para ser visto por todos, e eles vinham até o gasofilácio e jogavam aquelas moedas assim, bem alto, para que ela batesse no fundo e as pessoas conseguissem contar a quantidade de moedas que iam batendo no fundo, e a corneta ia tocando. E você pode imaginar assim: gente, que coisa ridícula, que besteira é essa? Por que essa pessoa está fazendo tanta alarde na oferta? E eles diziam: é para que as pessoas sejam tão liberais quanto eu, da forma que eu estou ofertando, que todos também sejam ofertantes como eu. Essa imagem, irmãos, nada parecido com as igrejas de hoje, tá? Essas coisas que eu disse, isso acontece lá na Islândia, tá? Em Madagascar. Aqui não acontece esse tipo de coisa. Então vocês percebem que essas pessoas, ela tem uma visão exagerada, ou na verdade ela tem uma visão turva de quais são as pessoas mais importantes na igreja. Quais são as pessoas mais importantes na igreja? É aquela que menos tem, porque afinal de contas são essas pessoas
que deveriam ser objetos da bondade. É isso, são essas pessoas que deveriam ser objetos da bondade. Então, meus amados, não perca de mente. E o que acontecia nessas sinagogas? Um total desprezo pelo pobre. Porque quando o pobre chega na igreja, como que ele é visto? Pregar evangelho para pobre? Meu Deus do céu, o que pobre vai oferecer? Pobre não tem nada, só vai me trazer dor de cabeça, né? No final ainda vou ter que ficar ajudando ainda essa pessoa, não pode contribuir nada com a igreja, só dá gasto. Vocês estão rindo? Mas é assim que a maioria das pessoas fazem. Quando ela não pode tirar o que o pobre já não tem, porque muitas igrejas vivem em função de tirar tudo da viúva e do pobre, eles desprezam o pobre depois que ele não tem mais nada para dar. E essa era a visão que se tinha da sinagoga. É isso que Tiago está apresentando aqui. Ele constrói esse imaginário, por quê? Porque esse imaginário é o contexto das pessoas que Tiago está escrevendo. Aí no verso 4 ele fala assim: porventura não fizeste distinção dentre vós mesmos e não fostes juízes de maus pensamentos? Talvez você não tenha entendido o que o próprio Tiago está querendo dizer. Está vendo como vocês são? Vocês fazem juízos de valores em suas mentes, mesmo que essas coisas não sejam expressas, mesmo que você não carregue esses anéis, mesmo que você não seja um pregador famoso, mesmo que você não fique em posição de destaque, mas na verdade, na tua mente aí você pensou isso. Você sabe que você pensou isso. O que é mais importante? O beldinho que senta ali no fundo ou o pastor que está pregando no púlpito? Você vai fazer juízo de valor. Não, com certeza o pastor é mais importante, ou o cantor é mais importante, ou sei lá quem é a personalidade mais importante. Vocês mesmos fazem esse tipo de juízo de valor. É isso que Tiago está falando. E o cuidado que nós temos que ter a respeito disso, de nós nos relacionarmos com as pessoas de acordo com aquilo que elas podem nos oferecer. Irmãos, eu quando ainda não era reformado, eu era um obreiro e tal, ainda de outra igreja. Uma vez eu fui pregar numa cidade no Rio de Janeiro, e eu fui pregar, e eu combinei com o pastor que eu ia entrar de mendigo nessa igreja. Então o que eu fiz, meus amados irmãos? Esperei o culto começar. Todo mundo ficou preocupado porque o pastor que ia pregar não chegou. O que eu fiz? Botei uma sacola na cabeça, botei umas roupas sujas, pintei a cara de roxo, me sujei, botei um boné sujo, joguei álcool no corpo, misturei, peguei umas plantas mais fedidas, coloquei isso e fui pregar. E eu cheguei, irmãos, assim que eu cheguei na porta da igreja, quem me recebeu? O diácono, né? O diacho me recebeu. Aí o diacho olhou para mim e falou assim: você vai arrumar confusão ou você vai embora? Né? Você quer ficar aqui de boas? Se você quiser ficar de boa. Eu falei: não, eu quero sentar um cantinho ali, vou ouvir a palavra ali. Aí eles foram, assim que eu sentei lá, a irmãozinha foi lá, sentou do meu lado. É lógico que ele não estava afim, ele sentou lá, não foi para mim ficar à vontade, ele ficou ali para mim não fazer bagunça nenhuma, né? Aí o irmão, coitadinho, ele ficou ali do meu ladinho e falou: não, vou deixar o beldinho fazer nenhuma confusão aí não. E eu lá, interpretando, né, como se fosse um bêbado lá. Aí, meus amados irmãos, na hora que esse irmão distraiu, eu corri e fui lá para frente, e lá na frente. Rapaz, um desespero desse povo sentando lá. Aí o diácono, todo educadinho, foi lá e falou: não, você pode ficar à vontade sim e tal, mas não faz nenhuma bagunça e tal. E o pessoal me olhando atravessado, aquele monte de coisa. Aí na hora da pregação, eu que fui lá e fui falar sobre isso, sobre o juízo de valor.
Então, quantas vezes, irmãos, eu fico pensando assim, você sabe por quê? Um outro amigo meu se vestiu de drag queen e entrou na igreja. Ninguém nem sentou do lado. Se vestiu de drag. Ninguém nem sentou do lado. O banco que essa pessoa sentou, todo mundo saiu. Isso é cristianismo? Isso é fazer? Eu não estou falando que é dar aval. Então quer dizer, pastor, que o senhor está falando que aqui todo homossexual e tal, ele vai poder vir aqui? Não, não estou dizendo a respeito disso. Eu estou dizendo que nós devemos enxergar as pessoas de forma igual. Porque além da prática que cada uma dessas pessoas tem, tanto um bêbado ou qualquer outro pecador, sobre todos os aspectos, nós também somos pecadores. Nós devemos fazer outro tipo de juízo e tentar alcançar essas pessoas com o braço de Cristo, com o amor que lhe é devido, tratar essas pessoas com respeito, com amor. Só porque a pessoa tem a fé diferente da sua, ou a opção sexual diferente da tua, você vai desprezar essa pessoa? Que burrice é essa? Isso não reflete o amor de Cristo. Isso não cria parâmetros de aproximação para que você venha pregar o verdadeiro evangelho. É lógico que não, você não vive o verdadeiro evangelho. Como que você vai pregar o evangelho? Nós fazemos juízo de valor com todas as pessoas. No final é isso. Nós devemos ser mais parecidos com Cristo do que parecido com Pedro. E continuando, irmãos, muitas vezes as nossas ações, elas não são tão caricatas, não são uma caricatura, quanto a imagem que nos foi apresentada nessa sinagoga imaginária. Mas em nossos corações, julgamos internamente que tais pessoas simples não são dignas de nossas honrarias. Nós nos fazemos juízes e aplicamos sentenças de valores àqueles que menos nos trazem benefícios. Por que ser próximo de alguém que não tem nada para nos oferecer? Foi isso que Cristo fez. Perto da noite em que ele seria traído, onde que ele serviu a última ceia, o que ele fez? Ele pegou uma bacia de água. Jesus, ele tinha essas coisas. Ele pegou uma bacia de água, não tendo servo nenhum lá, ele se fez servo, tirou a roupa, pegou uma toalha e foi lavar os pés do discípulo. Gente, Pedro na hora, quando ele começou a lavar os pés, Pedro na hora falou: não, meu pé aqui tu não lavas, não vai lavar. Nossa, Pedro é muito espiritual, muito espiritual. Meus irmãos, eu garanto para vocês que se você olhar uma pessoa que você considera superior a você, é facinho você deixar essa pessoa fazer qualquer coisa por você. Agora eu quero ver o contrário. O Cristo lavando meu pé, tranquilo, entendeu? Agora, se eu pegar uma outra pessoa, vamos lá, vocês que falam, eu nem uso esse termo de palavra, mas um macumbeiro, vão lá, te dar um copo d'água, te oferecer um prato de comida, o que você faz? O que você faz? Eu como. Vocês percebem quais são as dificuldades que as pessoas encontram? Por quê? Você ser servido por alguém que é igual a você, de boas, você aceita, e com alguém que é totalmente diferente de você. Você sentaria numa mesa e conversaria com um travesti? De igual para igual? Um homossexual de igual para igual? De boas, respeitando, tratando essa pessoa com o respeito que lhe é cabido, porque ele deve tratar com respeito sim, por que não? A pergunta que eu faço é: essa linha de comportamento expressa Cristo na vida das pessoas? É disso que nós estamos falando. Cristianismo não é sobre fazer acepção de pessoas.
é sobre recebê-las da melhor forma possível, da forma mais confortável possível, para mostrar o amor de Cristo. Não é ser participante das obras infrutíferas, mas ser um dispenseiro do amor e da graça de Cristo. Se você não consegue fazer todas essas coisas que eu acabei de dizer, peço que você reavalie a sua fé, que talvez você não seja o cristão que você pensa que é. Verso 5: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que amam? Ô, gente, vamos lá, vocês estão levando em consideração os ricos, mas vocês se esqueceram que Cristo se fez pobre para ter os pobres do lado dele? Os pobres não tinham ninguém para falar pelos pobres, não tinha absolutamente ninguém. Parecia que Deus, ele só falava com aqueles que eram abençoados, que afinal de contas, vocês acham que a teologia da prosperidade é uma coisa que acontece hoje? Não. Judeus são os reflexos da teoria da prosperidade. Por quê? Se algum indivíduo é pobre, é porque Deus amaldiçoa ele. Se algum indivíduo é bom, é bem financeiramente, significa que Deus abençoa ele. Essa era a visão que eles tinham. Então, ver alguém pobre era sinônimo de pessoa amaldiçoada. Engraçado, né, irmãos? Não se parece nada com a gente, né? Quando olhamos um pobre, uma pessoa que tem uma situação financeira extremamente ruim, que passa por dificuldade, qual é o pensamento que as pessoas têm em relação a eles? Ixi, deve estar em algum pecado. Esse aí deve ser isso. Esse deve ser daquele jeito. Por quê? Que fazemos acepção de pessoas e juízo de valor. Atribuímos a capacidade financeira de alguém como reflexo da sua espiritualidade. Gente, eu conheci pessoas tão maravilhosas que não tinham nenhum pão para dividir, mas são pessoas que acrescentaram muito à minha vida. Meu avô, Neca Pinto, Manuel Pinto, ele não tinha muito dinheiro, mas se ele ganhasse uma bala, se tivesse 9 pessoas em casa, ele não comia essa bala, ele dividia essa bala em 9 pedaços e dividia com todos. Por quê? Porque esse homem, ele tinha muito para oferecer, mas ele tinha pouco para dar. É isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que a nossa fé é a riqueza que nós temos. Se nós somos pobres e miseráveis em nossa fé, o que vamos oferecer para os outros? Irmãos, tem pessoas que são tão miseráveis e tão pobres que as únicas coisas que eles têm é dinheiro. O resto eles não têm nada. A única coisa que eles têm é dinheiro. O resto eles não têm nada. Não tem felicidade, não tem relacionamento com Deus, não tem liberdade, não tem nada. E assim que o seu dinheiro acaba, eles pulam do prédio e morrem. Irmãos, esse verso 5, na verdade, aquilo que eu falei para vocês, é uma citação do Sermão do Monte. Essa é uma citação direta do Sermão do Monte que encontramos em toda a carta de Tiago. A carta de Tiago, ele vai pegar vários pedaços do Sermão do Monte e vai trabalhar esse Sermão do Monte. Ele pegou aquilo que Jesus havia dito ao seu irmão e ele começou a trabalhar isso com os irmãos judeus. Entenda que ser pobre em si não lhe traz o céu. Temos que entender esse texto de forma objetiva. Vamos lá. Lucas 6, 20. Está escrito assim. Desculpa, irmãos. Primeiramente eu vou citar Mateus 5, verso 3. Vai ser a mesma coisa, tá, irmãos? Mas eu quero falar com os irmãos Mateus 5:3, está escrito assim: bem-aventurado os pobres de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Você deve estar pensando assim: então, se eu ser pobre, é garantia que eu vou morar no céu. Não. Eu conheço muito pobre que é soberbo, arrogante, faccioso, mentiroso, imoral, tudo isso, e ele não tem absolutamente nada. Os pobres de espíritos são aqueles que não se vangloriam da sua natureza e que toda a sua dependência é dependência de Deus. Por quê? Porque o seu espírito anseia por algo que ele sabe que não vai ter senão através de Cristo. O seu espírito é pobre e ele precisa ser preenchido com a graça de Deus. Já conheci muito pobre que quando eu ofereço Cristo para ele, fala assim: pode ficar com esse Cristo para você, que para mim nunca trouxe vantagem nenhuma. E ele é pobre e ele é miserável. Então, bem-aventurados os pobres de espírito são aqueles que são humildes o suficiente para entender que sem Cristo eles são pobre, miserável, desgraçado e nu. Quem disse isso foi o apóstolo do amor, João. Um homem sem Deus, ele é assim: pobre, miserável, desgraçado e nu. Em Lucas 6,20, Jesus, ele lá no Sermão do Monte, ele fala assim: e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Irmãos, essa passagem de Lucas aqui, ele começa a citar várias parábolas que falam da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. É aqui também nesse contexto que ele cita a parábola da agulha e do palheiro. Lá da agulha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E ele termina esse texto dizendo o que? Sabe o que, irmãos? Sabe o que ele termina citando? Ele fala assim: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu sei que tem muita gente que inventa um monte de coisa para esse texto. Não, porque a agulha era um buraco no não sei o que de Jerusalém. Não, porque o buraco lá, a palavra camelói, que não sei o que, os caras começam a viajar. Gente, o próprio texto está dizendo. Ele pegou a maior criatura que é conhecida no Antigo Oriente Próximo, que é o que? Um camelo. Irmão, se eles fossem lá para o lado da Índia, eles iam falar elefante. Ele está usando o maior bicho e o menor buraco que existe, que é o buraco de uma agulha. É possível, irmãos, passar um camelo num buraco de uma agulha? Não. É isso que ele está falando, gente. Como que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Por quê? Porque ele confia no seu dinheiro, ele confia no seu status, ele confia na sua própria capacidade, ele confia em tudo aquilo que ele tem, e ele não confia em Deus. Mas o pobre não. O pobre só tem um para confiar. Se não for em Deus, quem mais será? Por isso que Cristo falou: bem-aventurados vocês os pobres, porque de vocês é o reino de Deus, porque vocês confiam em mim. Vocês não confiam em dinheiro, vocês não confiam em qualquer outra coisa, vocês confiam em mim. Mas ele ainda tem uma mensagem para aqueles que são ricos. Ó, pode ser impossível para vocês passarem um camelo no buraco de uma agulha, mas eu digo para vocês uma coisa: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Vocês entendem isso, meus amados irmãos? Esse é o contexto. Verso 6: mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Gente, olha só,
O Tiago, agora ele está mandando uma mensagem agora, não são para os ricos, não são para os poderosos, são para os pobres metidos a besta. Gente, parece brincadeira o que o pastor acabou de falar, né? Mas é exatamente isso que Tiago está falando aqui agora. Ele está falando dos pobres metidos a besta. Por quê? Porque essas pessoas querem honrar os ricos em detrimento do pobre. Eles querem bendizer ao rico em detrimento de pobre. Gente, quantas e quantas vezes eu não vejo pessoas pobres que não têm nada, ao invés, assim que ele tem algum tipo de benefício, ao invés de ele ajudar o irmão que está com dificuldade, o que ele faz? Vai fazer frente com quem já tem, honrando quem já tem. Quando ele faz uma festa, quando ele faz um jantar, ele convida quem? O vizinho que não tem nada? O pobre que não tem comida? Não, ele vai convidar o rico que tem tudo. Aí agora Tiago está fazendo essa imagem agora, olha só gente, mas vós desonras o pobre, mas olha, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Era assim, esse mesmo tipo de pessoa, olha o contexto, que faziam frente a esses ricos, na hora que eles pegavam dinheiro dos ricos para ter algum tipo de vantagem e eles não conseguiam pagar, o que os ricos faziam? O que os ricos faziam? Mandavam prender, mandavam jogar no tribunal. E vocês conhecem bem, porque Cristo mesmo já fez essa parábola. Tinha um que deveria 100 mil dinheiros e outro que vendia só 10 dinheiros e tal. Ele conta essa parábola para explicar o que normalmente acontecia. E essas pessoas que tanto queriam se aproximar dos ricos se tornavam escravos desses ricos. Eles eram oprimidos pelos mesmos ricos que eles puxavam a sardinha. Gente, como que isso acontece hoje? As pessoas, ao invés de ajudar aqueles que precisam, querem fazer frente com os outros que nada ajudam e que são na verdade os seus opressores. Irmão, se tem alguém que nós devemos ajudar, se tem alguém que nós devemos fazer alguma coisa, são aqueles que são menos favorecidos que nós. Esse é o reflexo do Evangelho. Se aproximem de pessoas que não têm nada para te oferecer, porque essas pessoas serão ricas da tua presença, porque você vai manifestar o amor de Deus na vida dessas pessoas, e essas pessoas serão melhores, essas pessoas alcançarão o reino dos céus, e quem sabe assim também elas serão abençoadoras de outras pessoas. Honrem aqueles que não têm nada, abençoa aqueles que não têm nada, e não se deixem levar pela ilusão de pertencer a uma classe social que você não faz parte. Eu gosto de um monte de crente que é falso rico, né? Eu chamo de dublê de rico. São tudo dublê de rico. O abençoado nem rebocou a casa dele, mas quer andar de calça Feuruso e de iPhone 15. O cara não contribui com nada na igreja, mas tem um iPhone 15. Quer ter um carro de não sei quantos mil, o abençoado não tem gasolina para botar nesse carro, porque o carro faz 4 por litro. Gente, que besteira! Vive em função dos outros. É o crente de mídia social. É o cara que posta todo dia uma fotinha, às vezes com a cerveja Heineken, que ele encheu com, sei lá, eu não sei qual que é a cerveja que é mais camarada, eu não manjo disso. Mas aí você vê essas pessoas sendo dublê de rico, fazendo graça, para beneficiar quem? Quem não está nem aí para ele. Essa aqui é a bem da verdade. E temos crentes fazendo esse tipo de coisa, vocês acreditam ou não? Essa afirmação diz diretamente que tal igreja da dispersão ainda trazia características nocivas da antiga religião, ou seja, aquele judaísmo ainda do templo,
sabe? Aquelas pessoas que viviam de aparência, era isso. E tem crente que adora viver de aparência hoje, quer se fazer importante para os outros. Mas olha só aqui que Isaías, capítulo 10, ele fala, Isaías capítulo 10, verso 1 e 2: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos, ou seja, dos fariseus, que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas, e para roubarem os órfãos. Irmãos, tem gente que rouba do pobre para dar para o rico. É o Robin Hood ao inverso, sabe? Ele prefere prejudicar o irmão para beneficiar outro. Tem crente, irmão, que sabe que o irmão está passando dificuldade. Às vezes o irmão foi lá e pediu 100 conto para ele poder comprar, sei lá, um gás, uma comida. Você faz esse irmão passar vergonha e humilha ele, porque esse irmão não tem condição de pagar o que você emprestou para ele. Mas se o rico te dever R$1.000, você não cobra ele. Mas se o pobre dever 100 conto, você quer fazer vergonha para ele, você quer fazer ele ser humilhado, e se bobear você ainda processa o irmão. Mas o rico, você quer fazer gracinha, você perdoa ele. Vocês percebem? Por quê? Porque é dublê de rico, né? Ah, só R$1.000, não, eu nem preciso. Está lá, pegando 100 conto do pobre. É assim, cobrando 10 conto, 20 conto. É assim que funcionam as coisas. Então, meus amados, verso 7: porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Toda pessoa que faz isso, o que ela fala? Ela blasfema o nome de Cristo, porque o que Cristo ensina é algo totalmente diferente disso. O que Cristo ensina é o que? Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmãos, tem crente que devia ter vergonha de orar o Pai Nosso. Perdoa as minhas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. É ofendido com todo mundo, não perdoa ninguém, é magoado com todo mundo, e essa pessoa quer orar na igreja. Perdoa as minhas ofensas, é a pessoa mais mimizenta que existe. Não sabe perdoar nada, mas quer ser perdoado por todo mundo. Perdoe as minhas dívidas, assim como eu perdoo os devedores. Rapaz, é um péssimo pagador, mas um ótimo cobrador. Eu não entendi nada. É isso que Tiago está falando aqui nesse texto. Ele está trazendo de novo o sermão do monte e a oração de Cristo. Ele está aqui levando a juízo, trazendo à mente dessas pessoas que o evangelho da liberdade, o evangelho da paz, é o evangelho igualitarista. Se você é perdoado, aprenda a perdoar. Se você já foi beneficiado com alguém, aprenda a beneficiar o outro. Isso é cristianismo, isso é fé expressa em obras. É o que Tiago vai trabalhar isso posteriormente. Então, irmãos, olha só, quando você blasfema o nome do Senhor, isso significa o quê? Que as suas atitudes não condiz com aquela que o evangelho é pregado. Por quê? Porque Pedro, irmão, aquele lá que foi repreendido, ele fala assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis o quê? As virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como que você quer falar que é da luz, bendito, se você só vive na treva? Tudo que você faz é treva.
por causa disso? Como que você vai anunciar as virtudes de Deus na sua vida? Você não tem virtude nenhuma do Senhor, você não reflete nenhuma virtude de Cristo. É isso que Tiago está ensinando. Isso é evangelho? Não, isso não é evangelho. Então ele fala assim: vós que no outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, por favor, haja como alguém que conhece o que é misericórdia. Todavia, cumprides conforme a Escritura, a lei real: amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Aí sim, agora sim, amar o próximo como a ti mesmo, agora sim. Aí o crente, crescido no ego, não entende nada que esse texto significa. Amar ao próximo como a ti mesmo, meus amados irmãos, é o resumo dos 6 últimos versículos do Decálogo, dos 10 mandamentos. São aquelas atitudes que nós temos que ter em relação ao irmão. Qual é essa atitude? Vamos lá, se vocês lembram? Vamos ver? Não adulterarás, não roubarás, não farás falso testemunho, não cobiçará a coisa do próximo, a mulher do próximo, o animal do próximo, seja lá o que for do próximo. Porque compreende-se que aquele que entende que o próximo pode ser você mesmo, que o próximo pode ser você. Então você ama o próximo, sabendo que o próximo pode ser você. Irmãos, esse amar o próximo como a ti mesmo não é um amor egoísta, aonde que você foca o mundo inteiro, onde que se o mundo rodasse no seu umbigo. Não é isso que o texto está dizendo. Amar ao próximo significa respeitar a sua propriedade, o seu relacionamento, as suas posses e o que esse indivíduo representa para Deus, porque ele é feito imagem e semelhança de Deus também. Então, amar ao próximo como a si mesmo é respeitar os limites do outro. Porque, irmãos, tem gente que é extremamente egoísta. Já imaginou? Aquele que se ama egoisticamente, narcisamente, ele não se ama, ele se idolatra. É totalmente diferente. E tem crente que se idolatra. Ele acha que o mundo é para ele. E quando Deus, tu me fizestes promessas, eu quero, Senhor, aquilo que é meu. Misericórdia. Essas pessoas não leem a Bíblia. Se Ele for te dar o que você merece, é inferno que você merece, é julgamento que você merece. Você é pobre, você é pecador. Se não fosse o sangue de Jesus na tua vida, é inferno, acabou. Arrasta para baixo, não é arrasta para cima não, é arrasta para baixo. É isso que nós merecemos, arrasta para baixo. Aí o que acontece? O apóstolo Paulo tenta explicar isso. Ele fala assim em Romanos 13:9: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês entenderam que não foi o pastor que inventou isso? Quem inventou isso foi o apóstolo Paulo. Se vocês quiserem discutir, discuta com ele. Porque amar a ti mesmo compreende-se em cumprir os 6 últimos mandamentos da tábua de que o próprio Moisés estabeleceu. O resumo disso tudo, irmãos, é amar o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, respeitar suas liberdades individuais, respeitar as suas posses, respeitar a sua espiritualidade e respeitar o seu relacionamento. Isso é amar o próximo como a ti mesmo. Então Paulo nos dá uma explicação clara a respeito do que Tiago está falando. Mas Tiago
está ecoando as palavras do seu irmão em uma discussão do que a lei do Senhor realmente é. O seu público sabia muito bem de lei, mas eles não sabiam o que era amor. Por isso que ele transforma a lei em amor. Ou seja, cumprir esses 6 últimos mandamentos é ser amoroso. E o próprio Jesus falando assim, isso está em Mateus 22, 34 e 40. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento ou entendimento. Essa é a primeira tábua. E este é o primeiro e grande mandamento. Ele colocou esse como primazia. E o segundo é semelhante a esse. Gente, eu gosto muito do que Jesus falou. Ele falou: tá vendo? Esse aqui é o primeirão, mas eu vou ensinar algo semelhante. Ou seja, cumprir o amor ao próximo é parecidíssimo de amar a Deus de todo entendimento, de todo o coração. Porque a partir do momento que você cumpre a lei, respeitando o amor ao próximo, não tem lei para você, porque você já obedeceu, que é adorar a Deus de todo o seu coração, de todo o entendimento. Ou seja, amar o irmão é um reflexo do cumprimento da primeira parte dos 10 mandamentos. E ele fala assim: e o segundo, semelhante a essa: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Que lindo, né? E para terminar: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, e sois redarguido pela lei como transgressor. Vocês percebem? É isso que eu quero dizer. A lei que julga todos os homens é justamente a lei citada acima. É para refletirmos exatamente as consequências disso. O próprio Cristo, irmão de carnal de Tiago, conta essa parábola. Vocês lembram da parábola do rico e do Lázaro? Vocês lembram dessa parábola? Lázaro não tinha nada, vivia pedindo migalha do rico, e no final os 2 morreram. Irmãos, lembre-se que o julgamento veio para todos, tanto para rico quanto para pobre. E o céu não é definido pela sua capacidade financeira. O céu é definido pelo amor a Cristo e pelo bem que você fez ao próximo, porque é a expressão da fé de Cristo. Chegando lá, quem que estava junto do seio de Abraão? O pobre, o leproso, o Lázaro. E quem é que estava no inferno? O rico. Por quê? Porque ele recebeu tudo que ele tinha direito quando estava vivo. Agora Lázaro vai receber o prêmio de sofrer e se permanecer fiel a Deus, que é gozar com Deus na eternidade. Então, irmãos, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, vai se tornar culpado de toda. Vocês percebem? Não adianta, irmãos. Se você não amar o seu próximo, você pode cumprir todas as leis, você vai para o inferno do mesmo jeito, porque pecou num ponto da lei, pecou em todos. Então, irmãos, esse texto remete à ilusão de que somos suficientemente crentes e que mesmo agindo dessa forma ainda podemos contar com a misericórdia de Deus e que nossas obras irão suprir essa deficiência moral. Se eu der dinheiro, eu não terei que me comprometer com essa gente miserável. Gente, tem gente que adora um refugiado, tem gente que adora um pobre, tem gente que fala do direito do pobre, mas ele nunca chegou perto de um pobre, ele nunca tomou um café com um pobre, ele nunca comeu uma marmita com um mendigo. Às vezes ele faz uma comida horrível, ruim, entrega para o mendigo, mas ele mesmo nunca comeu dessa comida.
Ou seja, bom, eu posso não amar sim, mas eu dou pelo menos o dinheiro. Vai lá, pobre, come miserável, longe de mim, que eu não quero perto de você não. Cristo está dizendo outra coisa. Ele exige que nós nos relacionemos com as pessoas que nós ajudamos. Porque às vezes, irmãos, o relacionar, ele vai alimentar muito mais do que um prato de comida. Porque às vezes, irmãos, você está dando um prato de comida para um viciado, você só vai manter ele no vício. Você só vai manter ele vivo mais um dia no vício. Mas talvez se você fosse lá e não desse a marmita, mas conversasse com ele e abrir uma possibilidade dessa pessoa ser internada, vai ser muito melhor para ela. A questão não é o que você dá, é aquilo que você oferece. O que nós temos oferecido. Então, para que nós não nos sentimos confortados, tem gente que para se sentir bem na igreja, porque o pastor mete a boca igual eu faço, deixa ele todo desconjuntado no culto, ele fala, pelo menos eu dou uma oferta ali de 500, R$1.000, pelo menos a minha consciência está aliviada. Não está. Vai acabar indo para o inferno oferecendo 500 contos de oferta. Verso 11 e 12. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, não matarás, e serás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Irmãos, a lei da liberdade é a lei de Cristo. Porque existe uma lei que nos condenava, e agora nós temos uma lei que nos liberta. O problema é que a lei que nos liberta nos torna mais condenados do que a lei que nos condenava. Irmãos, julgar pela lei da liberdade que Tiago fala aqui é o seguinte, ou seja, a lei do amor, não uma lei de constrangimento externo, mas de livre inclinação instintiva. A lei da liberdade nos liberta da maldição da lei, para que a partir de então sejamos livres para amar e obedecer voluntariamente. Se por sua vez não praticarmos o amor ao próximo, essa lei da graça nos condena mais fortemente do que a antiga lei. Irmãos, essa é a lei da verdade. A lei do amor nos torna mais condenados do que a lei que nos matava. Peço aos irmãos que fiquem de pé, vamos orar e vamos encerrar o culto desta noite. Irmãos, Tiago, ela é uma carta que tem um propósito, de ensinar. Eu sei que às vezes os amados irmãos ficam assim, mas pastor vai doído, né? Misericórdia. Mas a carta de Tiago, ela tem um propósito, e o propósito é de exortação e de ensinamento. Esse é o propósito. Tiago tem um problema visível na igreja, e ele tem uma solução, e a solução é essa que eu apresentei para os irmãos, que sirva também a solução para as nossas igrejas, para todos quanto nos ouvem. Aprenda a amar uns aos outros de forma verdadeira. Pai amado, Pai bendito, na Tua presença nós nos colocamos. Pai, muito obrigado. Obrigado pela Sua mensagem, obrigado pela Tua palavra revelada a nós, obrigado pelos ensinamentos que o Senhor tem nos oferecido, e acima de tudo, obrigado pela comunhão, pelo amor, Senhor, e pela correção tão amorosa que o Senhor a nós nos dispensa. Pai, eu peço que o Senhor abençoe o seu povo, os leve em segurança para os seus lares, dê uma semana de bênção, uma semana de graça, cheio do Teu amor, cheio do Teu entendimento, cheios da Tua verdade, que o Senhor possa nos alcançar, e a cada dia, Senhor, o Senhor possa alcançar todos quantos nos ouvirão, e que essas palavras sejam alimento para os corações que anseiam pela verdade do Evangelho. Nós pedimos e agradecemos tudo isso nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e lhe dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo seja abundante na vida de cada um, não só hoje, mas para todo sempre.
e que todos juntos podemos dizer: Amém. Está encerrado o culto solene desta noite.